Olá pessoas, e aí, tudo em paz? Bacana, eu sou o maestro Carlos Veiga Filho, Carlinhos Veiga aqui dos Tutoriais em Música. Nesse vídeo aqui a gente vai trabalhar um pouco mais diretamente a percepção harmônica e a percepção melódica. Tá? Quando a gente está estudando a música de forma mais estruturada, a gente precisa começar a ter consciência de intervalos, não necessariamente de notas, né? A gente não precisa ouvir essa nota e saber que essa nota aqui é a nota Lá, mas funciona muito mais, de forma muito mais produtiva quando você reconhece, por exemplo, que intervalo é esse aqui. Isso funciona. E uma outra coisa muito interessante também e que deve buscar ser trabalhada, porque abre muito as possibilidades de trabalho mesmo de um músico, é a percepção harmônica. Ou seja, você perceber que esse acorde aqui, ele é um acorde maior, certo? Então, isso é uma das coisas que é estudada na universidade, certo? No vídeo que eu fiz semana passada perguntando, né, questionando um pouco esse ensino de música no Brasil, algumas pessoas perguntaram, né, comentaram, é interessante o ensino de música numa universidade a ponto de eu precisar dele, quer dizer, é um curso superior, mas eu que tenho apenas uma necessidade e uma vontade de tocar, de cantar, eu preciso fazer um curso de nível superior, é uma questão super interessante, né? Porque o curso universitário, na verdade, ele não vai lhe ensinar apenas a tocar, não vai lhe ensinar apenas a cantar, mas ele vai lhe dar uma abordagem muito completa da música, da arte de forma geral, né? Então, uma das áreas bem trabalhadas é justamente a percepção. E muitas pessoas têm dificuldade com a percepção justamente pelo fato delas não trabalharem a percepção previamente. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou tocar 4 acordes e vou tocar 4 intervalos, para ver como é que está a sua percepção disso aí, para você ver como é que está a sua percepção disso aí. Então você pode pegar um lápis e um papel, certo? Só para ir anotando, porque eu vou tocar os 4 acordes, depois os 4 intervalos, e aí no final eu vou dar a resposta disso aí, e aí seria legal se você estivesse anotando. Primeiramente, a gente vai fazer a parte dos acordes, tá? Então, para mim, agora vai ser suficiente se você perceber se o acorde é maior ou o acorde é menor. Você não precisa necessariamente dizer Dó menor, Lá menor. Não. Se for um acorde menor, menor. Se for um acorde maior, maior. Só isso. Beleza? Cada acorde eu vou tocar 3 vezes. Então, o primeiro acorde é esse cara aqui. O segundo acorde é esse cara aqui. Terceiro acorde. Quarto acorde. Beleza? Vamos para os intervalos agora. Primeiro intervalo. Também vou tocar 4 intervalos, cada intervalo 3 vezes. Vamos lá. Primeiro intervalo.
Segundo intervalo. Intervalo 3. E o quarto intervalo. Volto a dizer, nesse caso aqui você não precisa escrever, nem precisa pensar quais são as notas envolvidas. Você primeiramente precisa pensar qual é o intervalo. Se é uma terça, se é uma quinta, se é uma sexta, se é uma sétima. E aí se você tiver essa condição, terça maior, terça menor, segunda maior, segunda menor, por aí que a gente vai trabalhando, certo? Então vamos lá, vamos pegar a resposta disso aqui agora. Espero que você tenha anotado, porque aí realmente você vai conseguir ver isso como uma avaliação. Avaliação eu sempre defendo que não é aquele momento em que você vai responder uma série de perguntas e que você vai ter uma nota no final e que aquela nota vai dizer se você passou ou se você perdeu em alguma coisa. Isso é a parte muito bruta da avaliação. Uma boa avaliação é aquela em que você que está sendo avaliado, inclusive, consegue perceber: poxa, eu errei isso aqui, então eu preciso melhorar isso aqui. Então é muito da percepção também de quem é avaliado, né? Isso aqui eu não domino ainda, eu preciso estudar isso aqui, eu preciso melhorar isso aqui. Com o objetivo de sempre melhorar, não é isso? Então vamos lá. Os 4 acordes. O primeiro acorde foi um acorde de Ré menor. Certo? Esse aqui foi o nosso primeiro acorde. Então, bastava você responder menor, certo? Quando ouvir isso aqui, acorde menor, certo? Essa é a sonoridade do acorde menor. O segundo acorde foi um acorde de Sol maior, certo? Olha a sonoridade dele aqui. Acorde maior, portanto, o segundo acorde. O terceiro acorde foi esse cara aqui, que é um acorde de Si maior, certo? Um acorde maior, portanto. E o quarto acorde foi esse aqui, que é um acorde menor, um Fá sustenido menor, certo? A título de percepção, muitas vezes é cobrado apenas isso, maior ou menor, certo? A gente não precisa, num primeiro momento, identificar. Claro que depois, quando a gente começa a entender as relações entre os acordes, aí a gente começa a perceber as progressões harmônicas, certo? E isso é interessante, é justamente isso aí que vai fazer com que as pessoas consigam pegar as harmonias, tirar as harmonias de ouvido. É uma pergunta super frequente aqui no canal. Como é que eu consigo pegar uma harmonia de ouvido? Desenvolvendo a percepção, você basicamente vai começar a perceber os acordes maiores e menores, que são aqueles que mais estão presentes no campo harmônico maior na música tonal. E aí, quando a gente começa a entender um pouco o campo harmônico, a gente começa a perceber as relações entre esses acordes. E quando a gente começa a perceber as relações entre os acordes, a gente começa a ver que, independente da tonalidade que a gente esteja trabalhando, essas relações se mantêm. É o que eu chamo de primeiro grau, quarto grau, quinto grau como acordes maiores, segundo grau, terceiro grau, sexto grau como acordes menores,
Isso eu estou falando do campo harmônico maior, tá? E o sétimo grau é um acorde diminuto. Então essas coisas começam a acontecer em qualquer tonalidade maior que a gente esteja trabalhando, tá? Mas isso leva tempo até a pessoa começar a perceber isso. Lembra que é abstrato. A gente está falando de uma percepção auditiva, de uma sensação sonora auditiva, e que a gente tem que abstrair e organizar a cabeça, né, sobre como entender aquilo. Eu sempre defendo a partitura, a cifra, elas são ferramentas visuais que vêm para ajudar muito. A cifra, ela é uma forma muito genérica de eu representar. Por exemplo, eu toquei o acorde de Ré menor dessa forma aqui. Com a cifra eu poderia tocar o acorde de Ré menor aqui, aqui. A cifra não dá uma precisão como a partitura dá. A partitura você consegue precisar, olha, você vai tocar o Ré 1, o Ré 2, o Fá 2, o Lá 2, o Ré 3, e aí a coisa vai funcionando de forma bem precisa. Na cifra, Ré menor. Monte seu Ré menor aí e tá tudo certo. Beleza? Os intervalos agora. O primeiro intervalo foi esse aqui. Certo? Eu toquei aqui as notas Ré e Fá sustenido. E eu estou, portanto, aqui com um intervalo de terça maior. Terça maior, beleza? O segundo intervalo foi esse cara aqui. Eu estou com a nota Lá e estou com a nota Ré. Portanto, o intervalo de quarta justa. O terceiro intervalo foi esse aqui. Eu toquei a nota Sol e toquei a nota Sol. Estou, portanto, com o intervalo de oitava justa. Certo? O terceiro, então, foi uma oitava justa. E o quarto intervalo foi esse cara aqui. Estou tocando aqui um Ré e estou tocando aqui um Si. Portanto, uma sexta maior. Beleza? A percepção de intervalos, mesmo que tocado aqui melodicamente, ajuda muito a gente na percepção harmônica também, tá? Eu toquei aqui os intervalos melódicos, mas eu posso também pensar nos intervalos de forma harmônica, certo? E é justamente pensando em intervalos de forma harmônica que eu tenho as harmonias. Por exemplo, quando eu toco isso aqui, certo? Estou nada mais, nada menos que montando um acorde de Sol maior com uma sétima maior, mas se eu não tenho essa consciência dos intervalos, não vai fazer muito sentido para mim, tá? Isso a gente estuda muito na universidade, o que é uma pena, porque eu realmente defendo que isso deveria ser estudado na escola básica, na educação básica, certo? Se passa tanto tempo, meu filho hoje está com 15 anos, ele vai à escola desde os 2 e ainda está no primeiro ano do ensino médio. Então ainda tem obrigatoriamente aí esse resto de ano e mais 2. Então quer dizer, ele vai sair praticamente com 18 anos. E o que acontece é isso, em termos de música, o que ele sabe da vivência da gente aqui em casa, certo? Então na escola, infelizmente, isso não é muito levado para ele. E aí a gente generaliza, né, para as crianças, para os jovens de forma geral. Atualmente a gente tem projetos sociais que estão antenados e que estão realmente fazendo com as artes esse mecanismo de atrair as pessoas de volta para a aula, para o conhecimento, né? Você tem escolas de dança muito boas, você tem escolas de música muito boas, você tem, isso eu estou falando das ONGs, né, dos projetos sociais, teatro, algumas coisas também,
E é isso, porque de forma mais ampla você consegue chamar o ser humano na sua essência, né? Através das artes. É claro que matemática é essencial, é claro que português é essencial, é claro que física, química, ciências, biologia, né? Tudo isso é muito importante. Agora, a meu ver, está sendo ensinado, ou ensinado entre aspas, né? Está sendo passado isso de uma forma muito profunda, né? Ou se tenta passar isso de uma forma muito profunda, mas não se chega a uma verdade de que quem está absorvendo aquilo ali não está absorvendo. Quem deveria estar, fala melhor, né? Quem deveria estar absorvendo aquilo ali, de fato não está absorvendo aquilo ali. Então aí o que acontece? Quando a pessoa começa a não entender aquilo ali, começa a não absorver aquilo ali, ela vaza, ela vai embora, ela simplesmente desiste de estudar. Porque está vendo uma série de coisas ali que não está fazendo nem sentido na cabeça dela, quanto mais ela, qual é a percepção dela. Se isso não tá, se eu não estou nem entendendo isso, qual vai ser a utilidade prática disso aí? E aí a gente entra naquela bola de neve, né? As pessoas saem da escola, os jovens saem da escola, há uma cobrança muito grande por dinheiro, por trabalho, por o próprio ter, né? O consumismo também acaba acelerando um pouco isso, e aí as pessoas começam a ou trabalhar em qualquer lugar, ou roubar, ou furtar, ou começa a pensar as formas mais malucas para poder se dar bem. E aí a gente vê essa quantidade crescente de golpes, a gente vê essa quantidade crescente de roubo, essa quantidade crescente de armas. Por isso que eu defendo que se a escola está bem, e isso não sou eu não, isso os gregos lá atrás já diziam, ó, se você educar bem uma criança, você não vai precisar punir um adulto. Isso é Grécia Antiga. Então a gente já sabe das coisas, mas infelizmente aqui a gente não tem essa vontade política, não há essa verdadeira, né, provocação para que as artes, a educação, elas realmente sejam tratadas como prioridades. E tem que lembrar também que isso é uma coisa, é um projeto, não é uma coisa imediata, né? A mesma coisa que você plantar hoje uma semente, daqui a 8 anos, daqui a 10 anos você vai ter uma árvore, né? Daqui a 30 anos você vai ter uma árvore, né? Então é bem por aí que a gente tem que ir pensando, tá? O vídeo de hoje foi um mix, né? Teve o trabalho técnico, teve a percepção e teve também uma conscientização que eu espero estar levando para as pessoas. Eu não sei, às vezes, hoje mesmo de manhã eu li um comentário, você demora muito, você fala muito. Beleza, cara. Eu acredito que atualmente o que está acontecendo é o seguinte, muito por conta de twitters, muito por conta de Instagrams, esse tipo de coisa assim, o pensamento está muito raso. A verdade é essa, a grande verdade é essa. O cara quer se comunicar e o máximo que ele pode escrever ali são 150 caracteres. Muito raso, né? Você chega, fica postando foto ou videozinho de 1 minuto lá no Instagram. Muito raso, né? Aí as pessoas ficam vendo aquilo ali, lendo aquilo ali, aí começam a pensar, enfim. Aí a gente está nesse caos que a gente está vivendo hoje, né? Que para piorar um pouquinho ainda está com o coronavírus chegando aí, né? Que a gente, no meu trabalho eu sei que eu vou sofrer consequências disso aí, porque as pessoas a partir do momento que começarem a ter medo de ficar juntas, e isso já está acontecendo no Brasil, muitos eventos meus, né, que eu participaria com os corais já estão sendo cancelados. E daqui a pouco também as próprias pessoas do coral vão ficar com medo de se reunir também. Então, vamos trabalhando pela internet, né? Porque é o que parece que vai sobrar. Todo mundo dentro de casa e se comunicando virtualmente. Forte abraço, não para de ouvir nem para de pensar. Eu queria pedir uma coisa.
Se você assistiu esse vídeo até o final, deixa um comentário aqui, porque eu fico sempre curioso para saber se alguém está assistindo até o final, tá bom?